você que nos acompanha aqui no podcast Vivi e Aprendi. Eu sou Daniela Dalfenbach Pompeu e nós vamos para mais um episódio. Mas deixa eu te falar, você que está acompanhando o nosso conteúdo, todo sábado, às 10 da manhã, vai um episódio novo ao ar, em parceria com a Rádio Comunitária Porto Gravatá, FM 98.3. Então você pode acompanhar pelo Facebook da rádio ou ao vivo pela rádio e pela Rádiosnet. E após essa transmissão da Rádio Porto Gravatá, você pode nos acompanhar pelo Spotify, Vivi e Aprendi Podcast, e em breve também no YouTube. Você pode também nos acompanhar no Instagram, @Vivi e Aprendi Podcast. Lá são divulgados os cortes e sempre o convidado da semana. Vamos lá então para o nosso episódio de número 9. E quem está aqui comigo é o Dr. Marcos Michels. Eu vou apresentar o meu convidado. Ele tem muitas histórias, eu estou bem curiosa para entrevistá-lo. O Dr. Marcos, ele é casado com a Renata, é pai da Mariana, que daqui a pouco vai ser também dentista. Ele é cirurgião dentista, mas é radiologista há muitos anos. Tem uma clínica de radiologia em Braço do Norte. Ele é filho de uma lenda da medicina da região, o Dr. Edésio Michels. Quem não vai conhecer o Dr. Edésio? Ele é empresário, investidor em várias áreas, em vários ramos. Já foi lutador de jiu-jitsu durante muito tempo, atirador esportivo. Atualmente, ele é um motociclista, viajante, aventureiro, inquieto, desafiador. É isso tudo, não é? É por aí. Esse é um bom resumo. Bom resumo. E recentemente passou por um grande susto na vida. Teve um acidente vascular. Ele vai contar pra gente um pouco desses perrengues que aconteceram. E o nome desse episódio de hoje é Recomeços. Você vai contar pra gente os seus recomeços e todas essas aventuras. Marcos, muito obrigada por ter disponibilizado o teu tempo de vir aqui compartilhar a tua história com as pessoas. Espero que inspire algumas pessoas. Muito obrigada e seja muito bem-vindo. Imagina, Dani, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu sei do teu desejo, o teu empenho em que esse programa, esse podcast, ele difunda e traga aí frutos para que as pessoas se inspirem e tenham possibilidade de conhecer as pessoas também da nossa região. E eu que fico agradecido pelo convite. Espero que possa trazer algo que acrescente a vida das pessoas. Com certeza. Marcos, eu normalmente, quando eu vou entrevistar alguém, eu começo pelo começo, certo, né? Assim, do início da carreira. Mas no teu caso, eu vou dar uma reviravolta e vou começar de trás pra frente, pode ser? Pode, você fica à vontade. Então, a gente, foi ano passado que você teve um acidente vascular, que foi algo assim grave, não foi algo tão simples. Teve de alguma forma, não sei se foi sorte, porque não há coincidências, não há acaso, não sei no que você acredita, mas que correu tudo bem porque você foi atendido com velocidade, enfim, recebeu atendimento. O teu pai é cardiologista também. Eu queria que tu compartilhasse um pouco o que aconteceu contigo e que desdobramento isso trouxe pra ti. Certo. Eu acho que você resumiu bem. Foi um caso grave, realmente, né? Se você me permitir, eu vou fazer apenas uma correção, porque o acaso, para mim, ele não é um acontecimento aleatório. O acaso, para mim, é uma forma de Deus agir de forma anônima. Eu concordo contigo. Então, nesse ponto, eu tenho bastante fé de que existiu aí uma intervenção. Então, vou resumir, né, o que aconteceu. Eu, numa terça-feira à noite, me senti um pouco mal, como se eu tivesse uma indisposição por me alimentar demais. Como se eu tivesse, não tive nenhuma dor, mas uma indisposição, como se estivesse com o estômago muito cheio. Uhum. E eu reclamei para minha esposa, eu falei assim, parece que eu comi demais e tal. Acontece que na quarta-feira pela manhã eu tive a mesma sensação e não poderia sentir isso. Cheguei na clínica, era o último dia 20 de dezembro, o último dia de trabalho da clínica, né? Já estava na fase de encerrar o ano. E eu falei com meu pai, ele pediu um eletro, que deu normal. Normal, mas com essa indisposição e relatando esses sintomas, ele pediu que eu repetisse no final da tarde. Eu confesso que eu não dei muita bola
naquele primeiro momento, como já tinha um eletro normal. E no final da tarde, por insistência dele, eu acabei repetindo o eletro. E saí da clínica para me despedir de todas as meninas e fui embora. Eu devo ter andado 2 ou 3 quadras e o telefone tocou do meu pai dizendo que tinha uma alteração no eletro para que eu fosse procurar um posto de coleta sanguíneo para fazer troponina, né, que é a enzima relacionada a um infarto do miocárdio. E tava andando normal, indo... Dirigindo, normal. Mas sentindo ainda algum desconforto. Com uma sensação de estômago cheio. Nossa. E fui para o posto de coleta. Eu conheci a proprietária, pedi para ela que não esperassem botar no sistema, que quando o técnico tivesse o resultado ela me ligasse pessoalmente, e assim ela se comprometeu. Mas eu botei o pé na calçada, na porta do estabelecimento, do laboratório, já estava o meu pai, a minha mãe, a minha irmã e a minha esposa me esperando para me levar para Tubarão, um centro maior, na atual Unimed, antiga Socimed, né? E lá eu fui, mas já fiquei um pouco receoso, né? Já assustou. Assustou um pouquinho. Lá chegando, fui recebido, fiz um novo eletro que não deu alteração e o médico e o meu pai começaram a conversar e se ficava em observação ou não. E naquele momento eu, na emergência, ainda falei para ele brincando: ô pai, aqui você não é médico, deixa eles decidirem. E ele insistiu para que fosse feito o cateterismo. Fui para o cateterismo e lá, durante o cateterismo, o médico cardiologista da hemodinâmica já me disse que eu tinha um comprometimento, uma obstrução em torno de 80% na proximal da descendente anterior. Para que o pessoal entenda, é no começo da ramificação da artéria que irriga o coração. Então, uma placa de 80% ali deslocada, ela obstrui totalmente o resto. E a minha placa tinha uma outra característica, que é o epitélio que a segura estava rompido. Então, ela estava solta. Nossa. Segundo o Dr. Leonardo, em questão de 2 ou 4 horas, ela iria se deslocar e eu teria muito provavelmente, uma morte fulminante dentro do hospital e ele não teria o que fazer ali. Então ele me disse: eu poderia ter perdido o filho de um colega e graças ao teu pai houve essa insistência. E é uma experiência muito complexa. A cabeça da gente, ela dá uma reviravolta, né? Eu brinco de que os amigos que não têm filhos, a gente usa aquela expressão: no dia que você tiver um filho, você vai saber a experiência. Sim. E isso é uma realidade. Passar por uma experiência dessa é a mesma situação, só que num aspecto um pouco diferente. Então, a recuperação ela é um pouco difícil. Lógico que cada um responde de alguma forma diferente. Mas é bem complexo, psicologicamente a gente abala. Fala mais sobre isso. É porque nós começamos assim, existe uma forma de repensar a vida de vários aspectos. Eu sempre fui muito inquieto, sempre gostei de trabalhar muito. Eu sempre acordei muito cedo, ia para a clínica muito cedo, saía muito tarde. E naquele dia ali, 20 de dezembro, no final do ano, teria aquela mega cena da virada. Uhum. E a gente brincava entre os amigos e tal. Não sei quantos, 100, 300, 400 milhões. E na época ali, eu lembro de ter pensado naquele momento assim: não me adiantaria 500 milhões, 1 bilhão, 3 bilhões, não me adianta nada agora aqui. Uhum. Nessa cama aqui, naquelas primeiras horas que a gente fica à mercê de tudo, indefeso. Porque aí você fez o procedimento. Fez o cateterismo. Não, eu fiz o cateterismo. Ficou lá internado. E lá, do cateterismo, ele passou por uma angioplastia e eu botei um stent, né? Botei um stent de um comprimento maior, né? Porque era na descendente anterior, então um stent grande, do tamanho... Uhum. Existem vários tamanhos, né? Seria aquela molinha que o pessoal fala. Sim. E eu, na verdade, o que acontece? Eu tinha tudo para dar errado ali. Porque se eu não tivesse dado importância e conversado com meu pai para fazer o eletro, tivesse ali à disposição, provavelmente eu teria morrido no final do dia. Se não tivesse repetido o eletro, eu teria morrido no final do dia. Uhum. Se não tivesse ido para Tubarão, eu teria morrido no final do dia. Se meu pai não estivesse ali como médico e insistido, eu teria morrido no final do dia. E aí passou pela tua cabeça a reflexão, tá? E se eu tivesse morrido? Muitas vezes. E qual foi a conclusão?
qual foi o grande ensinamento disso tudo? Ou o que mudou dentro de ti depois dessa experiência? A verdade é o seguinte, é que todos nós sabemos o que nós temos que fazer. Todos nós temos consciência que nós devemos aproveitar mais a vida. Todos nós dizemos isso para nós mesmos. Eu devo ponderar e dividir o meu tempo entre trabalho, lazer, família e descanso. Nós sabemos disso, mas nós acabamos botando para o lado e focando em algo específico, no trabalho ou num lazer, mas a gente acaba não fazendo essa divisão correta. E aí é o momento que a gente repensa. E por que eu não fiz um pouco diferente? O que me importava ter ganhos? E aqui, quando eu falo ganhos, não é o ganho monetário do negócio, né? Nem sempre a pessoa tem um foco de desenvolver um negócio em si para ganhar o dinheiro e ter essa resposta. Mas é o desafio, existe o desafio em qualquer negócio que a gente esteja envolvido, seja ele um negócio, um CNPJ para requerer lucro, ou um esporte, ou um lazer, sempre tem essa forma de ter uma resposta, de ganhar algo em troca. Mas a gente acaba focando demais em algumas coisas. E aí, naquele momento, eu só pensava assim, eu vivi uma boa vida, eu fiz uma boa batalha na minha vida, mas eu poderia ter feito tanta coisa diferente. E naquele momento eu fiz 47 anos agora, em abril, então eu tinha 46 anos e eu pensei, eu vou morrer com 46 anos. Eu sou muito novo para morrer. Apesar de que a minha filha acha que eu sou o velhinho de vez em quando, mas muito novo, muito novo. O meu pai tem 80 anos e acredita, e ele de fato acredita que ele é muito jovem. E aí está a diferença, é acreditar que a gente é jovem e pode viver mais, pode fazer mais. E isso que eu senti medo de perder, essa possibilidade. De viver mais, de ver a minha filha crescer, de estar mais com a minha família, de pensar os meus pais, o que eles vão passar, porque é algo contra a natureza, o filho nascer, morrer antes dos pais. E isso tudo a gente pensa. E aí passou isso, baixou a poeira, passou um mês, passaram 2 meses. Talvez aquele choque inicial vai sendo melhor digerido. Caiu na mesmice, voltou a trabalhar bastante com aquele foco, com aquela entrega, ou conseguiu realmente virar uma chave dentro de ti? Não, eu tenho mudado muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu tenho alguns negócios espalhados, eu tinha muitas reuniões virtuais, e isso me atrapalhava com relação à parte de radiologia, né? Me atrapalhava no sentido de tomar tempo. Então, sim, por isso que eu começava às vezes a fazer muitas pessoas ali no Braço Norte viam eu chegando na clínica às 5h30 da manhã. Eu ia fazer laudo às 5h30 da manhã, porque durante o dia eu tinha alguma reunião, ou ia para algum outro local, então, e saía muito tarde. E hoje eu acordo muito cedo, porque é um hábito, mas eu não saio mais de casa muito cedo. Eu não chego em casa muito tarde, né? Eu tenho alguns compromissos que são importantes para mim, no sentido de crescimento, né? Mas com relação a negócios em si, não vou dizer que eu liquidaria e teria ter o resultado de cada um deles e largar tudo, mas eu realmente saí de estar presente em várias coisas, né? Vocês fazem parte de uma unidade da Rede O, eu e o Léo, né? E eu tinha envolvimento em pelo menos 3, assim, muito diretamente. E por mais que eu tive muita sorte de que as unidades que eu me envolvi, elas foram muito bem, muito rapidamente, porque eram em pontos bem estratégicos. E no final a gente percebe que não é isso que é o mais importante. Concordo. Enquanto você estava falando sobre aquela história que você falou antes, assim, todo mundo quer, às vezes não é fazer um CNPJ, dar certo, uma empresa, mas quer galgar um sucesso, uma realização e acaba se dedicando, trabalhando horas a fio. Tem um livro do Dale Carnegie, não sei se você já ouviu falar, se você já leu, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala nesse livro que o ser humano tem várias necessidades.
certo? E algumas necessidades, elas nunca são supridas ao longo de toda a vida. Uma necessidade que nunca é suprida é dormir. Ou seja, a gente não consegue fazer banco de horas para passar 5 dias acordado. Então, a gente tem essa necessidade diária. E uma outra necessidade básica que nunca é saciada é a vontade, a necessidade que cada um tem de se sentir importante. Todo mundo quer se sentir importante, seja no seu círculo familiar, seja no seu círculo profissional, nos diferentes nichos ou papéis que aquela pessoa ocupa. Então, quando você falou isso, né, que às vezes a gente se entrega, se desafia, esquece de algumas coisas essenciais na vida, porque a gente tem essa necessidade, às vezes, de dizer, eu consegui, eu sou importante aqui, nesse grupo, nesse nicho. Qual é o teu conselho depois dessa mudança, depois disso que aconteceu, porque de alguma forma a tua saúde te freou, te parou, te segurou as rédeas para te fazer enxergar a tua própria vida sob outro ângulo, certo? É isso. Sim, que deu para entender. Qual é o teu conselho para essas pessoas que estão lá no início das suas carreiras? Porque você agora, aos 47 anos, já tem uma carreira profissional consolidada. Claro, tem vários negócios em andamento e tudo é muito volátil, né? Não há nada garantido para ninguém, mas eu digo, você já fez seu pé de meia. E essas pessoas que estão lá no início da carreira, que estão precisando dar tudo de si, qual é o conselho de conseguir encontrar esse equilíbrio? O primeiro conselho que eu poderia dar em relação a se sentir especial é dizer que essa pessoa é especial. Nós somos especiais. Então, independente do sucesso ou não, ela é especial porque o sucesso ele é relativo. E talvez se sentir especial que você está se referindo é porque as pessoas elas querem se sentir especiais aos olhos dos outros. E aí está o erro. A gente não se sentir especial conosco. Se sentir bem, se sentir em paz. Eu entendo que hoje, especialmente na nossa profissão, mas que é odontologia, né, o cirurgião dentista, mas isso pode ser arrastado a todas as outras profissões. O início ele é muito complexo, hoje é muito disputado, um mercado de trabalho com muitos profissionais, é muito diferente. E eu entendo a ânsia e a dificuldade das pessoas em tracionar um negócio. É muito mais difícil. Não é inegável isso, inegável, né? Então, eu diria que a pessoa a pessoa independente da profissão, ela deve realmente se dedicar aos estudos, ela deve abrir a mente, porque o que o estudo acadêmico apresenta, ele é muito limitado. Nós somos treinados na nossa área, por exemplo, na parte técnica, biológica, né? Academicamente falando, mas nós não temos os olhos abertos como um negócio. Nós falamos agora de CNPJ, eu posso garantir que 99,99% dos acadêmicos da área da saúde não tem nenhuma noção de como lidar com a parte burocrática de uma empresa. Não sabem, simplesmente não sabem. Então, por mais que tenha uma formação acadêmica, a pessoa, nós temos que nos dedicar para isso, para se desenvolver. E aí, nesse momento, tendo uma mente aberta para outros aspectos, crescer e absorver conhecimento de outras áreas, a pessoa vai saber que é especial, que ela tem capacidade. Eu posso desenvolver alguma coisa. Todos podem desenvolver alguma coisa. Qualquer negócio, ele é alavancado. Ele pode ser tracionado, desde que a pessoa esteja apta e preparada para isso. Às vezes existe uma frustração porque a pessoa quer começar um negócio ou viver um negócio de outra pessoa que deu certo e não vai se adaptar. Né? Negócios iguais em mãos diferentes podem ter resultados diferentes. O mesmo negócio aqui e lá podem ter resultados totalmente diferentes. Isso vale para a franquia do McDonald's ou vale para a lojinha de roupa que está lá embaixo, né? Depende muito de cada um. Mas você não ter o sucesso financeiro não significa que você deixou de ser especial. Porque o mais importante e o mais especial é estar vivo e viver. Viver intensamente. Isso aí eu acho que é o fundamental. Eu acho isso. Agora vamos dar um looping lá pro começo, né? Então você se formou em odontologia, foi dar os seus primeiros passos, nós estávamos conversando ali, você falou, comecei trabalhando num posto de saúde, né, com métodos arcaicos e enfim. Se você pudesse se formar
há quantos anos atrás? 24. Há 24 anos atrás, se o Marcos que se formou lá em odontologia tivesse a cabeça do Marcos de 47 anos de idade, com toda a expertise de negócios que deram certo e não deram certo, com todo o conhecimento que você tem hoje, mas não tivesse grana para investir, tivesse o teu conhecimento, mas não tivesse dinheiro, como teria sido o início da tua carreira? O que você faria para dar os primeiros passos na tua carreira? Dani, vou te dizer que em qualquer negócio, talvez o capital inicial ele possa parecer a parte mais complicada. Mas tu tem um negócio bem desenhado, você sabe os caminhos a seguir, sabe que ele é um negócio validado e que pode gerar resultado, o capital ele pode ser percebido de outras formas. Ele pode ser via bancária ou pode ser via investidor. Existem várias formas de captação, né? Se eu não tivesse como captar de um banco ou não conseguir captar de o recurso de terceiro, eu teria que fazer o que muitos fazem, que é iniciar o trabalho e tentar guardar o máximo. Mas isso não é uma realidade atualmente. Hoje, o capital ele pode se multiplicar absorvendo de outras pessoas, né? Existem muitas pessoas, sócios anjo que chama, né? Investidor anjo, empresas de capital que existem exatamente para investir em pessoas que têm alguma expertise e podem validar algo que vai trazer resultado. Eu acredito que todas as pessoas fazem esse exercício brincando, né? Se eu tivesse essa cabeça há 20, 30 anos atrás, eu dominaria o mundo. E uma coisa que eu sempre falo é que quando eu vejo uma criança, eu digo, essa criança pode ser o futuro do país, ela pode ser o presidente no futuro. Sim, né? Independente de... com certeza. Barack Obama era uma criança humilde, uma criação dificílima e foi o presidente dos Estados Unidos, da maior potência do mundo. Então, qualquer criança hoje pode ser no futuro a pessoa mais rica ou a mais famosa ou a que tem o maior conhecimento. E voltar 24 anos atrás com o conhecimento que eu tenho, eu acho que faria um estrago aí. Mas aí, qual seria teu primeiro passo? Trabalharia em outras clínicas? Procuraria trabalho no serviço público novamente ou teria tido um começo diferente? Eu acho que o que eu faria diferente é o seguinte, eu sempre gostei da radiologia, meu primeiro foco foi a radiologia, e eu tive clínicas de radiologia em outros lugares, né? Já cheguei a ter clínica em Criciúma, lá em Orleans eu cheguei a ter 2 clínicas um tempo, atualmente eu tenho Orleans e São Lugero também, mas eu poderia ter ramificado muito mais. E por que eu não ramifiquei à época? Porque eu centralizei tudo em cima de mim. No meio administrativo existe como é que se diz? Um jargão que fala que é a síndrome do pipoqueiro. E isso vale para todas as profissões. Por que síndrome do pipoqueiro? Porque o pipoqueiro centraliza toda a operação em cima dele. É um negócio como qualquer outro. Mas ele vai lá e compra o milho, ele compra o óleo, compra o sal, ele faz a pipoca, ele empurra o carrinho, ele capta o cliente, o cliente, ele capta o cliente, ele faz a venda, ele recebe o dinheiro e depois vai fazer todo o ciclo novamente. E a maioria dos jovens, eles têm essa mentalidade, né? E isso vale para alguns empresários que às vezes têm aí 20, 30 funcionários, eles têm essa mesma percepção de que centralizam a vida da empresa ao redor dele. E isso é que está o correto, não está o correto. Isso que eu faria diferente. E na radiologia, naquela época, eu tinha que me deslocar para fazer os laudos. Hoje não. Sim. Hoje, se eu ficar no meu escritório, eu posso fazer laudo de qualquer clínica. Aliás, a especialidade de radiologia hoje, ela se desenvolveu no sentido de que os profissionais, eles não têm mais clínica. Hoje eu tenho 2 laudadoras, uma mora em São Paulo, outra mora lá em Petrolina. Então elas não precisam estar aqui na operação. Mas na época não, era analógico. Sim. Tinha que revelar o raio-x.
manchar o jaleco, né? Porque era um tanque de 21 litros de revelador, 21 litros de fixador, mais 60 litros d'água. Então, talvez eu tivesse crescido de uma forma em que eu tivesse encontrado sócios locais e desenvolvido várias clínicas nesse aspecto. Eu sabia como montar clínica porque eu montei pelo menos 6 clínicas de radiologia que amigos tocaram e não entrei de sócio. Né? Tanto é que existia Odontox em Lages, Odontox até hoje existe ainda em Jurerê Internacional tem uma Odontox, que é de um amigo, Marcelo. E assim foi. Em Turvo também tinha Odontox, e não eram minhas, eram de colegas que eu ajudei a desenvolver. Entendi. Joia. E Marcos, aí dentro dessa tua experiência, dentro da odontologia, o tempo foi passando, você foi de alguma forma adquirindo capital e aí resolveu se aventurar em outros investimentos. Nesse caminho, nesse trajeto, tiveram investimentos que deram certo, outros que não deram certo? Como que foi essa história toda aí? Sim. Eu já entrei em algumas canoas que afundaram. Eu acho que faz parte do conhecimento, né? Ter algum negócio que não deu certo. Uma das coisas que na nossa região falam que não tem erro é, por exemplo, plantar árvore. Porque a árvore cresce à noite, durante o dia, e sempre vai dar certo. E não precisa de ti. Não precisa e vai dar certo. Então, por exemplo, eu já investi em reflorestamento. Eu fiz um reflorestamento no interior de Grão-Pará com 60 hectares. Nossa! Dava em torno de 80 mil árvores. E quando elas tinham 10 anos, mais ou menos, grande, bonito, e eu pensando, que beleza, isso vai ser ótimo. Dia 1º de maio de 2015, passou em Grão-Pará um ciclone extratropical por 3 propriedades. Uma delas era a minha. 3 propriedades o ciclone passou. Ele, igual um corredor, assim. Ele passou igual um corredor. E derrubou. O que não derrubou ficou tudo torto. E não sei qual é o termo que eles usam, mas que as fibras ficam torcidas porque as árvores ficam dobradas. Em resumo, eu perdi o investimento. Então, numa coisa que era certa. Não tem como dar errado. Se cresceu depois que livrou da tal da formiga e não sei o que. E eu fiz com um engenheiro e todo o manejo. E aí desistiu do ramo? Nunca mais? Não, fiquei traumatizado na época. Eu lembro que eu fiquei muito triste, né? Porque tinha botado um dinheiro lá e fiquei uns 2 dias assim que eu não queria nem trabalhar. E daí o meu pai chegou pra mim assim, por que tu estás assim? Eu disse, daí contei a história. Sim. Ele olhou pra mim assim, não te preocupa. Tu vai ainda perder muito mais na vida, mas tu vai ganhar muito mais também. Então não te preocupa com o que tu perde. Não, isso é um aprendizado. E o aprendizado que ele quis me dizer é que nós devemos, primeiro de tudo, investir no que nós sabemos, não no que nós não sabemos. Né? Eu também já tive clínica odontológica, tive um consultório em São Lugero, em sociedade com um colega lá em São Lugero, que também não deu certo, em parte de convênio e tal. Eu tenho uma sociedade que também em Guarapari, Espírito Santo, que não está alavancando de uma clínica grande, uma franquia, uma franquia odontológica na área de implantes, uma clínica muito bonita, muito grande, e não está alavancando. Por que não está alavancando? Porque a gente não está lá direto. Perdeu aquele contato direto. E esse movimento de acabar largando as coisas um pouquinho de lado é muito ruim para as coisas que a gente investe. Nós não podemos perder nunca o controle das coisas. Esse é uma das situações que a gente tem que levar em conta. E também nós temos que saber investir em coisas que nós conhecemos. Primeiro de tudo isso. Né? Às vezes a gente faz umas maluquices, né? Tem uma moeda... Criptomoeda? Tem uns negócios meio doidos e acha que entende, mas não entende nada. Vai variando os investimentos e erra bonito. Errado. Então, eu acho que hoje um bom investimento é viver com simplicidade e, se possível, com uma moto. Pois é. Porque daí eu acho que a gente acaba... É uma outra maluquice que algumas pessoas odeiam
e outras amo, né? Que tipo de moto que você tem? Hoje eu tenho uma Harley. Então é dessa turma dos harleiros, assim. Eu já tive Big Trail, já tive moto esportiva também durante um bom tempo. E no ano 2000 eu tive a minha primeira moto, que é talvez você não conheça, uma Shadow, que é muito parecida com a Harley. Conheço. Conhece? Então. Não sou uma grande conhecedora, mas a Shadow eu conheço. E eu gosto das coisas assim que tem história pra mim. Uhum. Então em 2017 eu tive aquela moto de 2000 a 2001. Uhum. Em 2017, eu mexendo com as minhas coisas no escritório, eu achei a chave dela, o manual e a nota fiscal. Fiquei uns 10 dias com aquilo na cabeça ali e falei com o despachante, consegui o contato do proprietário e readquiri a moto. Daí eu tenho essa moto, eu também tenho lá guardada. Tem um valor sentimental. Valor sentimental. E tem alguma história assim do motociclismo que tenha sido muito marcante pra ti? Olha, de alguma viagem, de alguma situação que você já vivenciou? Cada viagem é muito emocionante, especialmente viagens longas, assim, né? Qual foi a viagem mais longa que você já foi? Chile. Chile foi mais longa, com certeza. Foi mais longa. Eu tinha marcado agora para 12 de fevereiro, que era segunda-feira de carnaval, salvo engano, uma ida pro Atacama. Uhum. Daria um pouco mais de quilometragem. E tive esse problema no coração, então eu acabei cancelando. No ano passado eu fui para Punta del Este, Colônia do Sacramento. Mas assim, o motociclismo ele traz várias experiências. Primeiro, as experiências sensoriais, a gente sente o vento, sente o cheiro da estrada, a gente faz parte da paisagem, é um negócio muito interessante. Outro ponto é o relacionamento. Todo motociclista ele vai se reconhecer e vai se cumprimentar, vai conversar, vai abrir portas. Eu conheço hoje gente de tudo que é lugar. Às vezes eu vou em algum encontro de moto e vejo pessoas que são de São Paulo que eu vi há um ano atrás e a gente conversa como se tivesse nos falado há uma semana. Cria uma irmandade. É isso que eu ia dizer, uma tribo amistosa, uma irmandade. Muito. Com certeza, se você passar numa estrada e visualizar um motociclista, 2 ou 3 parados, não quer dizer que eles estavam andando juntos. Talvez um estava parado porque teve um problema e o outro parou. Quer ajuda? Tá precisando de alguma coisa, meu irmão? Tudo certo? Que bacana. Isso é uma relação... Talvez essa relação de irmandade é algo tão sensacional que apaixona a gente, tanto quanto a velocidade. Por mais que em algumas motos a velocidade não é o que conta, né? E nunca passou nenhum apuro? Já passei alguns apuros, sim. Não, moto sempre... Já fiquei sem gasolina no meio de estrada, já peguei temporal, assim, temporal de vento e chuva, que tinha que parar a moto e a gente ficar do ladinho porque achava que a moto ia tombar. Nossa. Não, isso tem muito. E eu sou muito... Tem algumas coisas que eu sou muito ligado, mas eu tenho outras que eu sou muito aéreo. Então, quando nós viajamos, normalmente... São 3 motos, né? Eu tenho um primo que sempre viaja comigo e quando nós paramos num posto, ele já começa a rir na hora de ir embora, porque depois de arrumar toda a bagagem, eu sempre esqueço onde tá a chave, onde tá o celular, daí eu tenho que tirar tudo. Depois que tira tudo, descubro que tá no bolso. Não. Eu sou muito atrapalhado nisso aí. Muito. Então, mas faz parte dos relacionamentos que a gente vai criando e isso é muito bacana, sabe? Eu, hoje, se eu pudesse, eu viajaria muito mais. E daí, às vezes, eu falo isso e me pergunto, por que eu não posso, né? Por que eu não posso? Por que eu não posso? É que é aquela frase que eu disse lá no início dessa nossa conversa. A gente tem que buscar um equilíbrio, né? Por mais que eu tenha vivido uma experiência que me trouxe medo de perder a vida, eu também não posso largar tudo, todas as minhas responsabilidades e só viver uma vida translocada. Também não posso ser assim. Então, a justa medida de Aristóteles, né? Vamos lá equilibrar. A vida tem que ter equilíbrio. E hoje, eu sempre fui muito apaixonado pela vida, mas hoje eu posso dizer que eu sou muito mais. Marcos, eu vi que em vários momentos você citou o teu pai como uma pessoa fundamental, óbvio que a tua mãe também seja, mas com relação ao teu pai especificamente, que legado teu pai está deixando pra ti? Eu acho que especialmente
a demonstração de responsabilidade social que ele tem, o caráter, e eu queria ter dado um pouco da energia. Ele tem mais energia do que eu, pode ter certeza. Olha. Hoje você falou que meu pai é muito conhecido, mas por trás dele realmente tem uma figura sensacional que é a minha mãe. Eu acredito. Ele, é uma frase meio estranha que eu vou falar, mas é algo que ele brinca muito comigo. Ele, vez ou outra, ele pergunta: será que a tua mãe vai pro céu? Porque ele sabe a resposta que eu vou dar. Eu sempre olho para ele e digo: pai, se a mãe não for pro céu, para nós não serve nem a latrina do inferno. E todas as vezes ele ri, porque ele já pergunta já sabendo da resposta, né? Então, mas o meu pai, ele sempre teve muita energia. Se a gente for analisar na vida profissional dele, pessoal, a relação com as instituições da nossa região, parece que ele teve 3 vidas, porque ele era envolvido em muita coisa, né? Ele tinha a paixão com relação a pai, a parte de igreja, coral, o cursilho. A medicina, eu não sei dizer quantas especialidades ele fez, mas ele fez muitas especialidades. Nessa pandemia, ele descobriu os cursos online. Então, e ele tá com que idade? Tem 80 anos. E hoje, essa sede de conhecimento, de estudar, de se dedicar. E continua trabalhando, né? Ele trabalha de segunda a quinta pela manhã. Tirou muito pé, né? Sim. Essa característica de acordar cedo e para ir trabalhar, eu herdei muito dele, né? Ele sempre teve esse aspecto e eu acabei adquirindo, acho que o exemplo ele acaba, ele arrasta, né? E teve nesse aspecto com certeza o dedo vindo dele. Mas ele se sente muito jovem e acho que isso que traz essa energia para ele. Ele gosta muito de andar de All-Star, de camiseta de jovem. Ele tem um neto que faz medicina, o João Vitor, e o João Vitor chega com uma camiseta diferente, meio colorida. Ele disse: nossa, que camiseta bonita, compra uma pro vô. Ele tá sempre querendo estar ali inserido. Ele é bem gozado, assim. Ele tem como se diz, né? Ele tem um mundo, às vezes, dele, e fica rindo e tal. Ele diz assim: eu gosto, às vezes, de viajar porque eu filtro as coisas ruins. As coisas ruins não me servem, né? Então ele, às vezes, dá umas navegadas, como ele diz. Eu lembrei de uma história agora da minha filha, que eu acho que fica legal compartilhar. Acho que ela não vai gostar que eu compartilhe, mas vou compartilhar mesmo assim. Quando ela tinha 14 anos, em Laguna, ela chegou no quarto, eu estava deitado, e perguntou assim, ela tinha 14 anos, ô pai, eu nunca beijei na minha vida e tem um menino que eu gosto muito e ele gosta muito de mim e eu queria beijar, o que o pai acha? Aí eu brinquei, lógico que é uma brincadeira, espero que as pessoas assim entendam. Brinquei assim: hoje em dia, sendo menino, até tá bom. E ri, né? Mas no sentido de aprovação, né? Sim. Nem nada pejorativo, logicamente. E tal, ela foi, saiu, voltou. Eu tava daí fazendo um churrasco para uns amigos ali no apartamento, e ela chegou e beijei, não sei o que, rindo na frente dos outros. E daí tudo só, como é que ela leva numa boa? E nós chegamos no domingo da praia. Meu pai tava numa cadeira de papai que ele senta vendo a televisão. E dei um beijo nele. A minha filha chegou, deu um beijo. Daí ela falou: ô vô, perdi o BV, que é BV, acho que é tipo beijo, boca virgem. Perdi o BV. Daí ele: então tá. Daí minha filha olhou pra mim e disse: estranho, não falou nada. E saiu. Ela só saiu, ele olhou, virou pro lado, olhou pra mim: compra esse BV pra ela aí, depois eu te pago. Ele achou que ela tinha perdido alguma coisa. Ele tava triste que tinha perdido. Eu disse: pai, BV é porque ela beijou. Aí ele: então por isso que ela tá feliz de ter perdido. Ele tava Sim. É só para exemplificar assim, só ver um lado mais positivo, né? Não tá viajando. E sempre participativo. Marcos, de todas essas histórias, né, de empresas que não deram certo, do acidente vascular que você sofreu e tantas outras histórias que você já deve ter vivenciado, qual foi a história de recomeço mais difícil? Nossa.
Eu acho que tem tanta coisa, né, que a gente recomeça. Acho que a vida é um recomeço todo dia. E talvez o mais difícil sejam os relacionamentos, relacionamentos que às vezes se acabam ou relacionamentos que às vezes ficam arranhados, e polir esse arranhão e recomeçar talvez seja o mais difícil. Recomeçar relacionamentos eu acredito que seja o mais difícil. Fala mais sobre isso, por quê? Porque assim, a vida, nem sempre a gente faz as coisas conforme a gente gostaria, né? Ou às vezes faz como acha que deveria fazer naquele momento, e em certos momentos a gente pode errar ou trazer mágoas a alguém, e reconquistar pessoas é muito difícil. Então eu creio que se nós pudermos fazer as coisas sem trazer repercussões negativas para as outras, é o melhor dos mundos. Se em algum momento da vida você trouxer alguma mágoa para alguém, seja humilde e peça perdão. Peça desculpa. Se desculpe. Se remeta aos erros que fez e evite errar novamente. Errar, todo mundo erra. Magoar as pessoas, às vezes a gente magoa. E é muito ruim carregar uma mágoa. Muito ruim. Muito ruim. Então, eu acredito que esse recomeçar relacionamentos sempre pode ser algo difícil num momento, mas se você acredita nas coisas, é o fundamental da sua vida. Trazer à tona novamente as coisas que você quer que sejam reavivadas. Então, faz parte da vida, né? Relacionamento hoje é tudo. Por mais que o crescimento das pessoas seja individual, cada um tem uma solidão no seu crescimento, nós vivemos em família, né? A célula da sociedade. É bom sempre quando a gente cresce junto. E antes nós estávamos falando sobre a história de empreender, e você falou ali a síndrome do pipoqueiro, de centralizar, né? E esse entendimento agora do quanto é importante descentralizar. E aí a gente vem de encontro com isso que você estava falando agora, pessoas. A gente precisa de pessoas, de desenvolver essas lideranças perto de nós, de confiar no sócio que vai tocar aquele negócio. Enfim, como que tem sido para ti definir um negócio que vais investir? Porque depende não só do negócio em si, se o negócio tem lá uma estrutura, um plano estratégico, se é um negócio validado, como você falou, mas depende muito também da pessoa que vai liderar aquele negócio. O que você analisa hoje quando você vai fazer um investimento num negócio? Basicamente, fundamental você falou, a análise do negócio em si, né? Nós temos que verificar e validar a forma que o negócio funciona. Ele é um negócio que já está estruturado, é um negócio que vai ser implantado, e ele já tem algum lastro anterior de resultado. Porque ideias muitos têm, né? Eu já escutei gente falando assim, pô, eu tenho uma ideia ótima, vai render milhões, não quer investir 300 mil? Pô, mas o que tu conseguiu ganhar com isso aí até agora? Nada. Então investe um pouquinho, vê se funciona, e depois o negócio está validado, dá de pensar em um investidor, né? Mas a dificuldade maior é a que você acabou de questionar para mim. É ter a confiança na pessoa que vai gerir o negócio. Porque, de fato, vou falar por mim, mas tenho certeza que é uma situação muito parecida com vocês. Nós não temos como largar as nossas coisas e estar migrando para um negócio agora. Não é esse o nosso objetivo, ter um negócio em que eu vou ser o head da operação e largar tudo aqui para estar em outra coisa. Pelo menos não de imediato. Talvez você investe numa coisa que cresce absurdamente e você tem que ter o controle, tudo bem. Né? Mas ninguém investe já pensando assim, eu tenho o meu negócio consolidado, vou investir em outra coisa e vou largar o meu negócio para botar as energias lá. É muito difícil isso. Então, aquela ideia de se eu pudesse voltar 24 anos atrás, eu teria
formado equipes e desenvolvido algumas coisas diferentes. E acertar o sócio é algo muito difícil, muito difícil. Se você não tem um sócio, quando eu digo sócio gestor, né? Sim. Acertar um sócio gestor é muito difícil. Se não tem um sócio gestor, ter um administrador de confiança também é algo muito difícil, muito complicado. O mercado hoje de mão de obra para gestores não é tão simples assim. Né? E isso eu estou falando, logicamente, para empresas pequeno, médio porte, coisa de... Né? Não estou falando de empresas bilionárias, né? Mas... para mim, a realidade hoje é o mais complexo, é ter a pessoa que lide administrativamente em cada operação. Isso é muito difícil. E tem algum critério que você coloca sempre em primeiro lugar para bater o olho naquela pessoa e dizer, não, esse eu vou confiar, esse eu vou apostar? Ou você sempre vai ter um sócio que já é conhecido seu, que já tem referência? Não. Não. Por exemplo, eu tenho duas empresas que eu sou sócio em Curitiba e eu não tinha relação com quem hoje está gerindo. Teve uma sócia que foi sócia da operação lá de um dos IOs lá de Curitiba. Ela era sócia, ficou na frente da operação 3 anos e daí ela saiu e a busca do outro gestor foi feita em conjunto, eu mais o pessoal da rede lá, entrevistando várias pessoas da outra empresa. Aí eu fiz a seleção entrevistei uns 15 administradores, tudo online, até peneirar para ter 2 e ir lá conhecer. E mesmo assim já aconteceu de errar. A pessoa ficar 6 meses e liquidar e daí ter que voltar a procurar alguém. É um erro e acerto, né? O ideal é que você tivesse realmente alguém conhecido de confiança, mas hoje em dia não dá de ter isso, né? Sim. E botar amizade em operação também é algo muito complexo. Às vezes você acaba estragando amizades por negócios. Eu não sei se é um negócio muito válido. Eu participo de uma empresa que são 4 amigos, né? Chama 4M, 4 humanos. Mas o nosso negócio é só de investimento. Ninguém administra, ninguém participa ativamente de gestão. Então não há como daqui a pouco alguém ficar bravo com alguém. Sim. Então, a decisão nossa é simplesmente assim: vamos investir nisso, sim ou não? Sim, investe. Nisso, sim ou não? Não investe. E assim vai. Fica mais simples a decisão. E sem causar nenhum ruído entre um e outro. Sim. Marcos, de todos esses investimentos que não deram certo, essas experiências que não obtiveram o resultado esperado, tem algum denominador comum? Algo em comum que aconteceu em todas essas situações? Para quem está te escutando, para quem está refletindo, que está pensando em investir em algo, está pensando em abrir um negócio, qual é aquele denominador comum, aquilo que foi comum em todas as tuas experiências que não deram certo? Com toda certeza eu posso dizer 2 pontos que são incomuns. Isso eu não tenho dúvida. É falta de conhecimento na área em que está se investindo. E segundo, não estar ativamente não significa 24 horas por dia, mas estar ativamente dentro da operação. Tem que estar ciente do que acontece lá diariamente. No mínimo. Isso é obrigado a fazer. Se não é diariamente, mas pelo menos uma vez por semana, você tem que pegar a planilha e olhar as linhas de despesa e tal. Isso aí é obrigado a checar as coisas, porque senão não vai dar certo. É o que não deu certo, com certeza. Fora o vendaval, né? Fora aquelas situações que são completamente fora do controle. Exatamente. Fora as ameaças, por exemplo, uma crise econômica, uma pandemia, um vendaval. Então, são coisas que não são... Controláveis, exatamente. Nós estamos chegando no final da nossa conversa. Passa rápido. Eu pensei que a gente ia ficar mais umas 3 horas aqui. Passa rápido essa conversa. 10 minutos. Chegando agora no final, 2 perguntas finais ainda. Mas uma das minhas perguntas é relacionada a todas essas situações e especialmente essa situação da quase morte, da reflexão de morte.
qual é a tua relação com Deus? Porque nessas situações difíceis, seja ela de uma frustração por um relacionamento, uma empresa que não deu certo e te deixou chateadíssimo lá 2 dias, né? Naquela deprê, ou nessa situação da quase morte, puxa vida, mais algumas horas e se eu não tivesse feito isso, eu teria morrido. Quando a gente chega nessa situação de deserto, eu sempre falo isso, sempre faço essa analogia, que o deserto é aquele lugar que você vai, que você visita, ninguém pode ir por você. Às vezes você tem uma dor imensurável, não tem dinheiro, não tem influência, não tem ninguém que possa resolver. Lá é você e Deus. Você chegou nesse deserto em alguns momentos da tua vida, especialmente esse recente, e lá mudou a tua relação com Deus? Mudou a tua proximidade com Ele ou não? Você já tinha essa proximidade, já tinha essa intimidade? Qual é a tua relação com Deus? Eu acredito que eu sempre tive essa intimidade. Eu já fui mais religioso, no sentido religioso de... Eu sou católico, mas eu já tive uma relação muito mais próxima com a Igreja Católica. Contudo, apesar de não manter essa proximidade que eu tinha tão grande, e era grande, a minha relação com Deus nunca foi abalada. Todo dia eu tenho uma conversa com Ele, muito íntima. Eu chamo de Papai do Céu. Cada um chama de como quiser. Sim. Né? E então eu tenho essa conversa, eu tenho diariamente. Às vezes muito brevemente, às vezes é um DR mais longo, mas eu sempre tenho. E em qualquer lugar que eu vou, eu sempre falo do Papai do Céu. Sempre falo. Sempre falo dele e sempre falo da minha relação com a minha família, com a minha região. Então, com muito orgulho, eu falo da nossa região e dessa relação que Deus permitiu que eu tivesse a fazer aqui na nossa região. Eu tenho toda a convicção, Dani, que essa energia que é Deus para uns, ou a denominação que cada um tem, ela é a razão de tudo acontecer. É o acaso para as pessoas que dizem que não acreditam. Né? E eu entendo, às vezes, as pessoas que dizem que não acreditam em Deus porque, às vezes, não tem essa experiência ou não tem... são mais céticas. Mas aquela brincadeira de que quando o avião está caindo, todo mundo pede, ela é uma realidade. E Deus, às vezes, para alguns é uma personificação humana, para outros está na cruz, para outros está em outra entidade. Mas o fato é que existe algum arquiteto organizando todo esse universo, fazendo essa construção acontecer e girar de uma forma harmônica, em que permita que esse mundo gire à distância correta do Sol, no giro certo, para que tenha as estações, para que funcione, para que tenha vida. E se tem vida em outro lugar ou não tem, também é outra coisa. Se é do nosso jeito, não é, isso também não interessa. Mas algo tem. Então, a minha relação é muito estreita com Deus. E já teve alguma história, assim, alguma situação que aconteceu algo e ficou muito evidente? Nossa, Deus me deu esse recado. Eu acho que todo o acaso é um recado de Deus. Todo o acaso é uma forma de Deus se manifestar. Nós, dia a dia, as pessoas às vezes pedem as coisas e depois reclamam que não recebem o que pedem, mas na verdade elas não estão pedindo o correto. E elas recebem uma forma diferente de conseguir o que pedem. E não percebem isso. Né? Porque é muito complexo para todo ser humano entender as coisas como elas acontecem. Ou uma doença de alguém da família, de uma criança, por que acontecem essas coisas? São questionamentos que a gente não deve fazer, porque estão muito além do que a gente pode compreender. Nós temos também que ter humildade, e a humildade é uma qualidade que ela deve ser regada em toda pessoa, para que ela entenda que nós somos muito pequenininhos. Nesse mundo aí são 7 bilhões de pessoas.
mas ainda assim, todas importantes, como a gente falou lá no começo. Por que devo me sentir importante? Porque eu sou importante. Marcos, nós estamos então chegando bem no finalzinho. Pergunta final, uma pergunta que eu sempre faço para todos os entrevistados. Fazendo uma análise de toda a tua vida, se fosse agora fechar a conta, passar a régua e fechar a conta da vida do Marcos. E se você pudesse refletir que grande ensinamento a tua vida ensinou para as pessoas que estão ao teu redor, para ti mesmo, e você pudesse dizer assim, eu, Marcos, vivi o que vivi e eu aprendi que... Eu aprendi que a pessoa humilde é a que tem mais valor. Que hoje e sempre todas as pessoas têm um valor igual. Seja o que mais tem ou o que menos tem, o que mais conhece ou o que menos conhece. Todos sempre são iguais. Sempre. E assim devem ser tratados. As pessoas devem ser tratadas com amor e com respeito, especialmente. E nesse mundo... Onde dinheiro, poder, política sobressai às vezes a pessoa humana, é muito triste ver que algumas pessoas tratam outras com falta de respeito ou com uma humildade relativa, porque para alguns vale, para outros não vale. Eu aprendi isso e eu vivo isso. Com toda certeza eu vivo isso. Para mim, as pessoas têm que ter tratativas iguais. Eu chego em algum lugar, eu vou cumprimentar a menina ou o menino que está limpando, ou o dono. Sempre. Sempre vai ser assim. Porque é assim que tem que ser. Todos são iguais. Nós vamos para o mesmo lugar e o nosso fim é o mesmo. Então, a igualdade, humildade, em todo momento. E assim eu tenho certeza que as pessoas que me conhecem de fato sabem que eu sou. Também sou assim, então, negócio fechado. Então, esse foi o nosso episódio de número 9, essa conversa bacana que passou muito rápido. E eu aguardo você no próximo episódio. Então, até mais. Tchau!